Oiê, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Caroline, sou recém-convertida e nesse vídeo eu quero ajudar outras meninas a como fazer um devocional. E a primeira coisa que vocês devem saber, o que é um devocional. Esse termo devocional ele é muito romantizado nas redes sociais, mas na verdade o seu real significado é o estudo da Bíblia, é ler a Bíblia. Então, por que ele é tão romantizado nas redes sociais? E é por causa da sua papelaria. Como assim papelaria? Eu tenho certeza que vocês que estão me assistindo já viram aquelas bíblias cheias de marca-texto, tudo quanto é cor, desenhos e caneta de tudo quanto é jeito. Mas na verdade, gente, não precisa de tudo isso para poder fazer um devocional, ter esse momento com Deus. Então, assim, eu trouxe as minhas coisas que eu uso. É de escola, gente. Tudo que eu vou trazer aqui nessa bolsinha é tudo que eu uso na escola. Então, assim, a gente não precisa de muita coisa para ter esse momento com Deus. As coisas principais que eu uso para fazer o meu devocional é essas coisas aqui. Eu uso uma caneta normal, preta, gente, vocês podem usar azul, tanto faz, uma caneta normal. Gosto de pegar uma caneta colorida para poder fazer alguns anexos, deixar um pouco diferente, porque eu também adoro uma papelaria. Mas lembrando, gente, que a papelaria não deve ser um motivo central, e sim um motivo de ter esse momento com Deus, se tornar mais íntimo e ter mais conhecimento. Então eu uso dois marca-textos para dar uma diferenciada, não necessariamente precisa, é um desejo meu, uma vontade minha de usar os dois marca-textos de duas cores. Mas, gente, não precisa, não é necessário, você pode ter um e eu gosto muito de ter, gente. Isso aqui eu acho que é preciso você ter pelo menos um, tá? Um lápis e uma caneta vermelha, gente. Não precisa ser dessa, pode ser qualquer caneta vermelha, porque, gente, eu acho assim, caneta vermelha ela chama atenção e pode ajudar em muitos anexos para você ver e talvez até mesmo direcionar na sua leitura. Então, gente, é muito bom esses materiais, gente, não precisa de muita coisa, não precisa. É só isso. Você pode até diminuir um marca-texto, uma caneta vermelha, uma caneta preta e um lápis. Pronto, gente, não precisa de muita coisa. É só ter aquele momento com Deus e aproveitar, usufruir da melhor forma e aprender tudo. Aí vocês me perguntam, Carol, mas tem a forma certa para poder fazer um devocional? E não, gente, não tem uma forma certa. Mas tem técnicas que são necessárias, etapas, melhor ainda. Etapas que são necessárias para que seja melhor o seu devocional, que seja mais profundo, que você possa se conectar verdadeiramente com Deus. E assim, uma das etapas muito importantes é a oração. Então vamos para esses tópicos aqui. Quando eu vou começar o meu devocional, eu gosto de preparar um ambiente. Lembrando, gente, que o devocional, ele é um momento seu a sós com Deus. Então, procura entra para dentro do seu, vamos chamar assim, entra para dentro do seu quarto, fecha o seu quarto, prepara todo o ambiente. Eu gosto de fazer na minha cama o meu devocional, eu gosto de sentar ali, eu gosto de fazer na parte da noite. Agora eu tô meu novo hábito de fazer de manhã. É igual um presbítero meu fala, que a primeira notícia do dia ele quer que seja da Bíblia e a última notícia é a Bíblia. Então, assim, eu tomei esse novo hábito de fazer devocional de manhã e de noite, antes de dormir e antes de pegar meu telefone de manhã. Então, assim, gente, eu já vi uma grande diferença, foi muito bom, meu dia é até mais tranquilo. Então, assim, gente, eu preparo todo o meu ambiente, quando eu faço de noite, eu me deito, me sento ali, boto os meus travesseiros, arrumo a cama, agora tá frio, mais ou menos, né? Porque agora deu uma esquentadinha. Mas eu arrumo a cama, boto um travesseiro, um cobertor. E, gente, por favor, quando vocês for fazer um devocional, é muito bom você procurar um lugar mais confortável. Por quê? O que que acontece? Você tá numa cadeira que tá te deixando desconfortável, você não vai focar naquilo que você deve focar, naquilo que você tá lendo, você não vai poder conseguir entender, porque você tá só focado, nossa, minha coluna tá doendo, tá isso, e tá com a mente em outro lugar. Por isso que é importante você arrumar um lugar tranquilo, um lugar sem barulhos ambientais, se você puder fechar janelas e portas, melhor ainda, gente. Aí vocês arrumam um lugar mais confortável, igual eu disse, eu gosto de fazer na minha cama, boto meu cobertor. E ali eu começo o meu momento, gente. E é maravilhoso, gente. Uma coisa que eu recomendo vocês é fazer o devocional de vocês antes de pegar o telefone na parte da manhã. E na hora de dormir,
Depois de fazer o devocional, vão dormir, façam a oração de vocês e vão dormir. Não pega telefone, porque, gente, não é bom, você vai até distrair, você não vai conseguir meditar. Mais pra frente vocês vão entender o porquê. O segundo passo ali, na hora que eu preparo um ambiente, eu gosto de colocar uma música. Pra poder, assim, gente, deixar um momento ali mais, eu não sei a palavra, mas deixar mais ambientada, mais, sabe? Vir aquela energia. E eu gosto muito de colocar música, só que eu sei que tem muitas mamães que não conseguem fazer isso, tem muitas mamães que não conseguem colocar uma música. Então, assim, gente, não é necessária, porque ajuda no ambiente, é muito bom, eu gosto mesmo até antes de começar a fazer minha oração, eu gosto de deixar já o ambiente. Enquanto eu tô arrumando, eu já coloco um louvor, já vou ali aproveitando aquele momento. E aí, depois que eu coloco a minha musiquinha, já preparei, eu me sento ali, gente. Uma coisa muito boa pra você que tem muita sede, levar uma garrafa de água, gente. Uma garrafa de água também vai ajudar muito. Eu sei que não é necessário. Não é necessário, sabe? Você tem que levar uma garrafa de água. Não, não é necessário. Mas pra você que vai usar uma técnica que eu vou dizer aqui pra frente, é bom você levar uma garrafinha de água. Deixar do seu lado um copo de água vai ajudar muito. E aí, depois que eu preparo o ambiente, me sento, coloco o louvor, eu vou e faço a minha oração. Gente, é uma oração que, assim, é igual um dos pontos cruciais que você precisa fazer, que vai fazer toda a diferença no seu devocional. A oração. Oração pedindo discernimento pro Senhor, porque, gente, acontece que a Bíblia, eu peguei a minha Bíblia em uma tradução mais simplificada. Mas talvez você que ainda não comprou sua Bíblia, não sabe esse negócio de tradução, vai pegar uma mais difícil. E assim, até mesmo na mais simplificada, a gente tem dificuldade se você só pegar para ler. Então, o papel da oração é ajudar, pedir ao Senhor discernimento e entendimento para entender. Porque a gente tem um discernimento tipo assim, a gente lê um versículo, a gente tem o nosso discernimento, mas na verdade a gente tem que saber o discernimento daquilo que o Senhor quer que a gente entenda. Então, assim, a oração é muito importante para discernimento e entendimento. E, gente, uma das coisas que eu queria muito que tivessem me falado quando eu comecei era essa questão da oração com discernimento, pedindo discernimento, gente, porque assim, tem muitas coisas que as pessoas acham que são certas. Porque muita gente acha que o devocional é você abrir a Bíblia em qualquer capítulo, qualquer livro da Bíblia, e só ler um versículo qualquer que seu olho bater aqui, fechar a Bíblia e pronto. Gente, não é assim que funciona. É uma coisa assim que eu já vi muitas pessoas falando isso, principalmente nas redes sociais. Então, assim, não é assim, gente. Precisa de todo um preparo para começar. E, gente, sobre a Bíblia que eu tava falando, eu comprei essas que tem anotação. E, gente, assim, foi uma melhor escolha que eu fiz, porque, assim, essa aqui é a minha primeira Bíblia. Pra quem quiser comprar uma dessa, eu acho que eu paguei foi uns R$50. Eu comprei no começo do ano. Acho que foi do final do ano pra cá. E, assim, gente, foi a melhor escolha que eu fiz, gente. Foi, assim, pra primeira escolha, foi a muito boa. Ela é grandona, é pesada pra poder carregar? É, gente, mas, assim, em compensação, tem anotação e, gente, ajuda muito no devocional. E falando em Bíblia, eu tenho uma Bíblia que era até do meu pai, gente. Ela é mais antiguinha, que tem até zíper, gente. Tem até zíper. E aí ela não tem anotação. É outra tradução. E assim, olha, não tem um negócio de anotação, uma Bíblia normal, não tem coisa, não tem muitos, como diz, mimimi. Mas por que eu resolvi comprar essa outra? Principalmente por essa questão de anotação. Então, antes de você comprar uma Bíblia, pesquisa. Assim, a minha é tradução IV. Eu gostaria de ter pegado um pouquinho anterior. Eu não sei muito desse negócio de tradução de Bíblia, mas eu gostaria de pegar uma um pouco inferior, nessa questão da tradução. Mas, como eu tenho essa aqui, que é a tradução, assim, mais... Entendeu? Então, assim, por que eu tenho essas duas Bíblias? Não vou falar pra vocês que eu sempre pego as duas pra poder fazer o devocional. Não, eu não pego as duas pra poder fazer o devocional. Mas eu sempre deixo numa gaveta do lado de onde eu vou fazer, porque caso às vezes eu quiser procurar uma outra tradução, alguma outra coisa, eu já pego ela e coloco onde eu estou para poder ver uma outra tradução,
talvez é mesmo até um outro entendimento, talvez apesar, assim, porque tem outras traduções, a gente tem um discernimento de cada coisa, então por isso que é muito importante a oração. E assim, eu gosto muito de pegar outra, principalmente uma vez, gente, foi até esses dias, eu fui preparar uma palavra para eu poder, que eu ia ganhar uma oportunidade na igreja, e aí nisso eu precisava de uma palavra. E aí a minha mãe me disse uma e eu fui olhar ela. E aí quando eu olhei, ela tava falando de outra forma, eu fiquei meio intrigada. E depois eu peguei essa outra Bíblia e ela tava falando da forma que eu achei mais impactante, vamos chamar assim. Então, assim, é muito legal você ter uma segunda Bíblia. Não é necessário você ter uma segunda Bíblia, gente. Não é necessário. Mas eu gosto de ter pra poder caso alguma coisa, mas eu não uso sempre, gente. Não uso sempre. Por isso que eu falo pra vocês que não é necessário. Talvez mais pra frente. Mas no momento do início de um devocional que você tá começando agora, não precisa, gente. Não precisa, não é necessário. Uma outra coisa que fez uma diferença enorme no meu devocional foi esse livro aqui que eu comprei, que ele chama Devocional Simplificando o Secreto. Tem um box dele, é um box com esse livrinho azul e tem um lilás roxo que chama Desenvolvendo o Secreto. E, gente, assim, como diz, simplificou muito, gente. Ele explica coisas que para você ter uma noção maior do que é um devocional, com uma melhor explicação, gente. Assim, mostra passo a passo e tem muitas coisas muito importantes de você que você precisa saber. Então, assim, eu ainda não terminei ele, eu ainda tenho que terminar, olha. Já passei mais da metade e depois desse aqui, com certeza, eu vou comprar o outro que faz parte do box dele. E uma dica pra vocês, deve vocês pensarem assim, mas Carol, se vende o box, por que você comprou ele sozinho, gente? Porque o box, ele é mais caro. Por quê? O que que acontece? O box, hoje em dia, que eu olhei até antes de começar esse vídeo, ele, nos dois juntos, tá R$ 108 no Mercado Livre. R$ 108,83, estão me corrigindo aqui. E o sozinho, os dois, tá R$ 49,90. Então, assim, esse aqui, eu acho que na época eu paguei por volta disso mesmo, que assim, a gente foi no começo do ano, então, assim, não me lembro muito. E o outro, ele tá até com promoção no Mercado Livre, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês no Mercado Livre. Ele tá com promoção de R$ 49,90. Então, se vocês comprar os dois separados, ele vai sair por R$ 99,80. É uma diferença, gente, boa, porque assim, você vai pagar mais barato, então compensa. Então, assim, com certeza, depois que eu terminar esse aqui, eu vou comprar outro. E, gente, olha que isso aqui não é publi. Não é publi, é porque realmente é muito, 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 muito bom. Não é divulgação, não é publi, é porque é muito bom e fez toda a diferença no meu devocional. Uma coisa legal pra você fazer também, gente, é um plano de leitura. Carol, eu não faço um plano de leitura. Assim, é pra deixar mais organizado, mas eu optei por não fazer porque, por exemplo, agora, porque às vezes me dá uma coisa que eu quero trocar de livro pra poder ler. Por exemplo, eu estava lendo Mateus. Aí, como na EBD, na Escola Bíblica Dominical, a gente está estudando sobre Daniel, então eu resolvi ler o livro de Daniel para poder entender mais aquilo. Então, assim, eu passei de Mateus para Daniel, mas depois eu vou voltar para Mateus. Então, por isso que eu prefiro não fazer um plano de leitura, porque às vezes vem coisas assim que eu às vezes não sabia. Por exemplo, eu não sabia que seria sobre Daniel, ainda não tinha lido. Então, assim, eu fiquei tão interessada na história que eu comecei a ler. Mas assim, depois eu vou voltar para Mateus, eu poderia muito bem ler os dois, mas eu já quero terminar Daniel para deixar mais ok. Mas depois eu quero ler de novo. Gente, é muito bom também você ler de novo, depois de terminar, ler de novo. Porque, gente, entendimento e conhecimento nunca é pouco, nunca é demais. Nunca é pouco, não, é nunca demais, gente, meu Deus. E uma outra coisa que você também pode fazer são metas alcançáveis. Por que metas alcançáveis? Eu podia falar só metas, mas o que acontece? Você faz uma meta de, olha, em uma semana eu vou ler Salmos inteiro. Entendeu? Se você fazer isso, Salmos tem, eu não lembro quantos, mas assim, gente, é uma coisa assim um pouco, não é impossível, mas assim, você pode ler, mas depois você não vai entender nada. Se você ler, tipo assim, numa semana correndo, tudo assim, tipo, 3 vezes ao dia eu vou fazer a leitura da Bíblia. Só que aí no final, tem vezes que você não vai nem entender nada. No final você vai, mas o que aconteceu? Você vai ficar perdido. Então, assim, gente, façam metas alcançáveis. Por exemplo, olha, esse mês e o mês que vem vou usar Daniel. Esse mês e mês que vem eu vou ler Daniel, apesar que assim, eu acho que esse mês mesmo eu vou terminar, eu vou ler Daniel.
Então, assim, gente, são metas alcançáveis. Por exemplo, não, vamos supor, essa semana, metas alcançáveis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, eu vou seguir certinho o meu plano de leitura, todos os dias eu vou fazer meu devocional. É uma meta alcançável, gente. Então, assim, tem que ser metas verdadeiras, são alcançáveis. Outra coisa que eu acho que vai ser muito importante no seu estudo, é um caderninho separado para o estudo, gente. Por quê? O que vai acontecer? O meu tá até velhinho, gente. Ele tá rasgado, mas eu uso ele muito. Olha aqui, acho que eu já tô aqui, mais aqui, ó. Vou ter que comprar, em breve eu vou ter que comprar outro. Mas assim, gente, por que que é bom ter um livro desse? Um livro não, um caderno desse. Por quê? O que que acontece? Depois que você faz a sua leitura da Bíblia, inclusive eu vou mostrar para vocês como eu faço mostrando a minha Bíblia, mas assim, depois que você faz a sua leitura, é bom você escrever tudo aquilo que você entendeu. Por que que eu falei da água? Por que que eu falei da água? Por quê? Quando você estiver fazendo a sua leitura da Bíblia, ler em voz alta, que faz você guardar na mente e depois você ficar meditando naquilo. Então, assim, é muito bom para ajudar a guardar, escrever tudo aquilo que você entendeu. Gente, no começo é difícil. No começo tudo é difícil, gente. Às vezes você não sabe muito. Eu mesma tive muita dificuldade para escrever aquilo que eu entendi. Às vezes eu olhava para a Bíblia e eu sempre ficava copiando aquilo que estava escrito na Bíblia. Depois, mais para frente, isso vai desenvolvendo, é tranquilo. Isso é normal de acontecer. Então, assim, eu escrevo, faça o seu máximo. Escreve aquilo que você entendeu, o que aconteceu, pontos importantes. Então, assim, é muito bom você ter um livro desse. Um livro não, né? Um caderninho desse de anotação, que vai te ajudar muito na hora de guardar. E agora a pergunta que eu mais me fiz quando eu comecei. Por onde começar a estudar, a ler? E, gente, não é só abrir e pronto, não, gente. Vocês podem começar pelos evangelhos. Mas, Carol, por onde começar? Por qual dos evangelhos e quais são esses evangelhos? Gente, Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos. E vocês, se vocês tiverem pesquisado no TikTok, alguma outra rede social, eles falam para começar por João. Mas se vocês forem, como eu fui, que só comecei, não sabia em que tempo que passava, como que foi, assim, vocês vão ficar muito sem entender, muito perdido. Apesar que lá na frente, depois você entende tudo, você vai ter conhecimento de tudo. Mas usem essa técnica se vocês forem começar por João. Qualquer livro que vocês forem começar, façam essa técnica. Eu descobri ele há pouco tempo e assim, gente, show. Então, assim, olha, vocês podem ir no YouTube e pesquisar desenhos que contam a história de João, de Daniel, de Lucas, de Mateus, de Marcos, para vocês terem conhecimento de quem escreveu, que tempo se passa, o que acontece. Então, assim, ajuda muito antes de você começar, para você ter um entendimento, para você guardar aquilo e na hora que você ler, você não ficar totalmente perdido como eu fiquei. Então, assim, é muito bom vocês fazerem isso. Então, vamos passar para mim poder mostrar para vocês. Eu vou deixar até um plano aqui para vocês entenderem quais são, porque assim, gente, antes de tudo, a Bíblia ela tem um tempo, uma ordem, vamos chamar de ordem cronológica, não sei se estou falando certo, não, mas tem uma ordem. Então, assim, eu vou deixar para vocês uma imagem de como é a ordem, vou deixar até o link para vocês baixarem na descrição dessa ordem, para vocês ficarem atentos, porque assim, tá marcado na Bíblia, mas eu, Carol, não gosto de marcar na minha Bíblia, mas você pode colocar no post-it ou marcar na sua Bíblia mesmo, vai do seu gosto. Agora vamos passar para minha Bíblia, que eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona para deixar mais claro para vocês. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu quero deixar o mais claro para vocês. E qualquer pergunta, gente, pode ir lá no meu Instagram, que eu tô sempre olhando o direct. Pode comentar aqui nos comentários, que talvez eu faça até um vídeo mais explicando para vocês algumas perguntas, tá bom? Então vamos lá para a Bíblia, que eu vou deixar na prática para vocês. Bom, estamos aqui, você escolheu Mateus ou João, eu abri Mateus. E assim, gente, vocês vão ver que tem partes minhas que não estão marcadas, algumas partes marcadas, ou todas marcadas praticamente. E assim, eu falo pra vocês que não é necessário, assim, eu tenho que marcar tudo. Não, gente, eu marco aquilo que eu
quero marcar. Por exemplo, achei interessante, achei importante, gosto de marcar. Igual, por isso que eu falei pra vocês que é muito legal você ter pelo menos 2 marca-texto, pra ficar revezando. Porque imagina, tudo rosa, entendeu? Não é uma cor feia, mas assim, é tudo rosa e às vezes tem pessoa que gosta de separar por cor. Não sei se vocês já ouviram falar, tem gente que gosta de ficar marcando por cor. Tipo, tal cor é isso, tal cor é aquilo. Então, assim, eu não faço isso, eu não tenho essa ordem de cores. Eu apenas coloco a cor que eu senti no meu coração. Mas assim, aí vocês pensam, Carol, como vou começar? Por onde eu vou começar? Vou ler só um versículo? Vou ler só um capítulo? Por onde eu vou começar? Gente, eu faço um método que, assim, me ajuda muito. Desde o começo eu usei esse método eu mesma, assim, eu não pesquisei, não vi ninguém fazendo. Eu não sei se tem outras pessoas que fazem, com certeza tem. E, assim, é o que mais deu certo pra mim. Então, assim, tenta adaptar da forma como vai mais dar certo pra vocês. Então, assim, eu começo aqui, vou usar como exemplo, que fala aqui, o nascimento de Jesus Cristo. Aqui é um título, Então, assim, Carol, vou ler um versículo? Vou ler 2 versículos? Gente, eu gosto de fazer assim. Um título, eu leio ele inteiro, todinho, até o próximo título, que o próximo título é A Visita dos Magos. Então, assim, esse título todo aqui, eu leio ele. Por exemplo, hoje de manhã eu vou ler todo esse título, essa coisa que faz parte desse título. Então, eu vou ler só ela. Aí, mais tarde, eu vou ler A Vida dos Magos. A Visita dos Magos. Então, assim, gente, eu gosto de fazer dessa forma. Vou usar um exemplo aqui pra vocês. O batismo de Jesus Cristo. Eu li essa parte separadamente, por exemplo. Eu tô num dia, assim, que eu quero ler mais. Aí eu leio os 2, gente. Não tem uma ordem que, tipo assim, você pode separar no seu plano. Você pode colocar no seu plano de leitura, de estudo. Hoje eu vou ler o batismo de Jesus, vou ler a tentação de Jesus. Então, assim, vocês podem separar a forma como vocês quiserem, se sentir mais confortáveis. Então, assim, essa é a forma que mais deu certo pra mim. Eu vou usar uma folha limpa pra mostrar pra vocês. Por exemplo, o próximo título que eu vou ler desse aqui, que é O Amor aos Inimigos. Então, assim, geralmente aqui em Mateus, eu tô indo até com a leitura um pouco devagar, porque eu estou lendo um título. Então, assim, é uma forma que deu muito certo pra mim e eu espero que dê certo pra você. Se não der certo, gente, pode começar aos poucos e que vai dar certo. A gente não precisa ler tudo. E lembrando, se você, eu vou pegar a Bíblia e vou ler 3 versículos de Mateus. Às vezes, gente, não é necessário. Para ler a Bíblia, é devagar, não é rápido, não precisa ser rápido, porque você precisa entender tudo aquilo e guardar, gente. Então, assim, não pode ser rápido, vou ler tudo uma vez, porque depois você não vai lembrar de nada, não vai entender nada, vai ser informação rápida para sua cabeça. Então, por isso que eu falo, é importante você também depois escrever. Então, gente, é essa forma como eu uso, como eu gosto de fazer. Então, assim, é a forma que mais deu certo pra mim e vocês podem adaptar da melhor forma pra vocês. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal pra mais vídeos assim, gente. E eu pretendo fazer mais vídeos nesse contexto pra ajudar vocês e também aprender com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá no meu Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição pra facilitar pra vocês. Ou pode deixar aqui nos comentários mesmo. Se der alguns comentários a mais, eu posso fazer até um vídeo só dedicado a esses comentários explicando. Então, assim, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida já sabem. E um bom momento de estudo. Tchau!